Esse foi um dos vídeos mais pedidos, se não o mais pedido da história do canal, galera. O que é bem curioso, já que estava concorrendo com outro do mesmo diretor, e eu já tinha feito outras enquetes no passado, né, com outros materiais, mas realmente Bom Tem Medo é uma obra que eu acho fascinante, com várias camadas de complexidade e que é um terror psicológico que foge do padrão, né? Apesar de que ele é justamente do diretor Ari Aster, que é responsável por outras obras realmente que quebram vários paradigmas e desenvolvem, digamos assim, um público bem próprio, né? Com o Hereditário, Midsommar e o mais recente, e na minha opinião o melhor do diretor, né, que é o Homens dos Sonhos. Então venham comigo aqui o Luiz do Monstros e Aventuras no nosso Sexta-feira Sinistra para conhecer melhor essa obra, onde temos nosso protagonista, o Bo, querendo visitar a sua mãe, porém tendo uma série de intercalços no trajeto, tanto externos, com a sociedade sendo um local bem complicado mesmo para os nossos dias atuais, mesmo sem qualquer tipo de coisa mágica ou relacionada, né? E ao mesmo tempo os problemas psíquicos que o coitado tem. E isso é uma coisa interessante, porque o Bo, ele tem, apesar de ser falado exatamente com esses termos, mas fica bem explícito e claro que ele tem um transtorno de ansiedade generalizada, né? Onde basicamente ele tem medo de tudo e de todos e vê se vivendo quase que num verdadeiro pesadelo por causa disso, né? Só que tem um detalhe, esse filme é um que eu demorei um pouco para assistir, ao mesmo tempo estava muito curioso, por causa que não apenas por causa do diretor, mas porque é o seguinte, eu, número um, sou médico, então estamos falando de uma doença que realmente existe e sendo a base, essa doença mental, de todo o filme. Só que tem uma outra coisa importante. Eu também possuo transtorno ansioso generalizado, né? Que está devidamente controlado com os tratamentos adequados, né? Inclusive, cheguei a levar esse filme pra terapia pra poder pegar e discutir com a minha terapeuta, que foi muito bacana, né? E então, aquilo que vocês vão ver é mais do que uma análise simples do filme, mas as impressões e toques pessoais que me dá ao pegar e interagir diretamente com ele. Tanto assim que uma coisa importante, que é tem muita coisa de final explicado na internet sobre o filme. E pra mim, o filme é tão claro, feito água pra tanta coisa, sabe? Apesar de ele ter um monte de camadas interessantes, mas muita coisa pra mim é tão nítida e explícita justamente por causa que ele me toca diretamente. Mas vamos lá. O filme, ele tem quase 3 horas de duração, e ao mesmo tempo ele pode ser dividido quase em 4 filmes diferentes, né? Uma primeira parte, onde ele está dentro da sua casa, em um dos piores bairros da cidade, com quase sem condição de renda, tentando sobreviver, e você pensa a questão importante, que com o tipo de transtorno que ele tem, ainda mais com cada detalhezinho da vida dele, seja uma coisa, ele considerando uma coisa extremamente temorosa, conseguir pegar e fazer aquilo, e cada detalhe, cada ação que ele faz no dia a dia, seja fechar uma porta, mexer numa chave, tomar um banho, tudo leva aos piores pensamentos possíveis. Então imagina a dificuldade dele conseguir ter um trabalho ou se manter num trabalho com esse tipo de coisa, né? Ou mesmo conseguir, mesmo antes de chegar numa vaga de emprego, conhecer, ter contato ou círculo de amizade necessário para conseguir fazer essas coisas, sabe? O segundo pedaço do filme mostra ele dentro de uma casa tentando pegar e acolher ele, e ao mesmo tempo a gente tem um detalhe que é quase em oposição ao primeiro pedaço, né? Onde a gente pega e tem um local no início sujo, sombrio, decadente, com toda uma paleta de cores ultra urbana e ultra carregada, e no outro a gente vê uma casa límpida, suave, com uma quantidade enorme, inclusive, de cores claras, tendendo ao branco, inclusive no qual a gente começa a finalmente ver as lembranças do passado do Bo. E aí então nós vamos justamente para as próximas partes. Lembrando, eu não vou falar de spoilers até a metade, depois eu vou anunciar quando começar a falar de spoilers, né? As outras partes são justamente onde ele entra em contato com uma peça de teatro e posteriormente, na última parte, com a casa da mãe dele. E essas duas partes finais, elas começam a ficar cada vez mais oníricas. E o que eu quero dizer com isso? A ideia é que desde o início do filme,
a gente começa a ter uma dificuldade de saber exatamente o que está acontecendo e o que é coisa da cabeça do Bo. Então, tem certos momentos onde realmente isso aconteceu, isso é coisa da cabeça dele, será que a gente não está vendo determinados fatos e a coisa está um pouco acentuada por ser justamente pelo ponto de vista, pelo foco do Bo, que a gente está vendo tudo, né? E mesmo, inclusive, a trilha sonora ajuda muito a acentuar isso, onde, quando acontecem coisas mais sombrias ou trágicas, tem uma coisa que parece uma trilha sonora meio um divertido, meio melancólico, quase uma tragédia, quase uma comédia de erros associadas, e quando a coisa parece estar boa, feliz, de repente você tem um silêncio, meio ajudando a acentuar aquela ideia, tipo, nossa, as coisas estão muito boas, pode acontecer algo ruim a qualquer momento, como se não houvesse realmente um ambiente real de paz dentro da cabeça do Bo, dentro desse processo todo. Só que à medida que vai passando o filme, à medida inclusive que a gente vai conhecendo mais os pensamentos do Bo e as memórias que vão aparecendo, a gente começa a pensar, até onde essas memórias são realmente memórias ou são misturadas com a imaginação dele, ainda mais sendo coisa mais infantil, né? Então a gente sabe como nossa imaginação mistura memórias ou prega peças no processo. E então, à medida que vai passando o filme, tem cada vez mais momentos, tipo, aquilo tá acontecendo ou aquilo não tá acontecendo? Será que a partir de determinados momentos, inclusive a gente fica desconfiado, será que em algum momento ele ficou completamente consciente e a gente só tá vendo a alucinação dele? Será que desde o início do filme a gente não tá numa mega onda ou um mega sonho do Bo, de repente? E a partir da metade do filme, enquanto nas duas primeiras partes, justamente na casa que ele é acolhido e na primeira casa dele, ele pega e a gente fica desconfiado do que pode ser sonho ou realidade. Na segunda parte existe um predomínio brutal, onde existem cenas muito explicitamente de imaginação pura, que não são nem memória, nem sonhos ou coisa do tipo, mas realmente imaginação pura, ele elaborando que se é jogado na sua cara, e ao mesmo tempo essas partes de imaginação pura vão ficando cada vez maiores e se mesclando de forma que você começa a ficar indistinguível, onde meio que saltando o tempo todo, sem ter uma linha divisória para isso, entre a imaginação dele e o mundo ao seu redor. E por causa disso, quando a gente tem transtornos seus de generalidade, de ansiedade, a gente pega e basicamente cada coisa que aparece para você que você considera importante, você começa a mapear tudo aquilo que deu errado. E não tipo, eu vou parar para pensar isso. Não, a sua cabeça já gera isso. Já aparece na tua frente 10 cenários ruins diferentes do que pode acontecer. Tanto que a gente vai trabalhando com isso, seja quimicamente com medicação, seja com terapia, e o importante é aliar os dois. Só que uma coisa muito importante que a gente não vê no filme inteiro, a gente não vê amigos do Bo, a gente vê como único familiar justamente a mãe dele, e a mãe, à medida que a gente vai conhecendo, vamos vendo que é uma pessoa, digamos, muito complicada de lidar, diga-se de passagem, né? E a ideia básica é, a única pessoa com quem ele pode contar é o terapeuta, que só tem 1 hora do dia para ele, e ele tem um monte de paciente, é uma coisa bem mais profissional, né? Então ele não possui uma rede de apoio, seja de familiares, seja de amigos, sejam os colegas de trabalho, seja ainda por cima da própria questão de locais que a gente frequenta, né? Você pode ter o pessoal de apoio da igreja, o pessoal de hobby de alguma coleção que você faz, por exemplo, né? O hobby do clube de literatura, o pessoal do clube de literatura, diferentes redes de apoio para você fazer isso. E em todos esses, e a questão básica é que a gente não vê nenhum tipo de rede. Inclusive, quando eu falo que a questão básica é que tem um teatro e uma parte de acolhimento, e a gente vê as duas partes como se estrutura o filme, inclusive condição dividida em 4 partes, porém dá para você pegar e dividir essas duas partes, uma mais realista e outra mais onírica, exatamente em 1 hora e 25 minutos. Inclusive, como o filme tem quase 3 horas de duração, se você quiser ver ele em 2 partes, uma parte em um dia e outra parte em outro, quase como se fosse uma continuação do outro, dá tranquilo se você pegar e parar em 1 hora e 25, galera. Então, o que ocorre? Na minha opinião, quando ele vai justamente para essa
parte da casa de acolhimento, estamos vendo sobre a primeira forma com qual você consegue lidar justamente com essas questões, que é quando você tem pessoas que te apoiam, que te oferecem a mão, que pegam e vão te dar, não necessariamente vai ficar tudo bem, mas eu te escuto, pode falar, vamos tomar um chazinho, sabe? Então, algumas vezes, só botar as coisas para fora já ajuda a organizar a nossa cabeça. E quando ele vai para a peça de teatro e começa a fazer aquela onda imaginativa, aquilo começa a despertar nele, temos o segundo ponto muito importante, que é arte. E não estou falando apenas de arte pura como aquelas coisas mais clássicas como teatro, pintura. Qualquer tipo de expressão emocional que trabalhe de alguma mídia pode ajudar você com a cabeça. A questão que temos o universo dos games, dos filmes, teatro, pintura, poesia, trocentas formas de literatura. Você tem um meio tanto para você escapar da realidade, quanto você botar para fora sentimentos confusos que estão dentro de você. Então, a gente pega e acaba tendo realmente essa questão de você trabalhar, você assistir filmes, você entrar em contato com formas de arte, fotografia, ajuda isso. Tanto o fato de você consumir, quanto o fato de você produzir. Não estou falando de produzir para vamos criar um canal no YouTube, vamos botar um negócio no Instagram. Não, você fazer as suas coisas pessoais, seu álbum de fotos de coisas legais que você tirou, fazer suas poesias próprias para as pessoas que você ama, desenhar simplesmente aqueles animes que você gosta. Estou aprendendo a desenhar porque eu acho muito bacana e quero desenhar uma posição da luta do Goku contra o Naruto, por exemplo, sabe? Desenhar é bacana, escrever é bacana, criar suas poesias e exige o fato de você concentrar sua atenção no foco, concentrar em um meio, e isso permite você, inclusive, ajudar a silenciar as vozes dessa sua cabeça, sabe? Então, existe toda essa questão da arte, e que essas duas formas são fundamentais, né? E vocês estão percebendo, não é apenas para a questão da ansiedade generalizada, e sim, eu escrevo uns contos, faço umas poesias, quem tá vendo meus desenhos do Inktober aqui na comunidade do canal também deve estar percebendo, então tem várias formas de você pegar e trabalhar isso, né? E da mesma forma, a questão de apoio acontece em duas etapas também. Não apenas a questão de você tentar ter um grupo de apoio ao seu redor, mas a questão de você ter, de que também é o inverso. Você tem suas propriedades, tem suas capacidades. Se você não tem um certo transtorno, você tem muitas facilidades disso, gente, ter a rede de apoio de outra pessoa, abrir a mão para outra pessoa, e não necessariamente se abrir total. O simples sorriso de um bom dia, algumas vezes dá aquele up para alguma pessoa. Você viu um negócio na internet que achou legal, um desenho que alguém fez? Diga que achou bacana. Algumas vezes aquilo vai pegar e dar uma alegrada no dia da pessoa, sabe? Algumas vezes as pessoas só estão precisando de dar um sorriso, um oi, etc. Algo que não seja uma cara de repúdio ranzinza para pegar e dar uma aliviada no dia a dia. Lembrando que algumas vezes as pessoas só precisam escutar. Claro que existe aquelas pessoas chatas, diga-se de passagem. Existe aquela pessoa que acha que tem um problema e acha que tem carta branca para fazer de tudo. Inclusive é bem interessante quando a gente vê essa segunda questão justamente segundo quadro, que a gente começa também a pensar o conceito, apesar de desde o primeiro filme, de até onde ele lida com as pessoas que têm outros tipos de transtornos, sabe? Inclusive, com isso tudo, eu acho que já tenho permissão para finalmente entrar dentro da questão dos spoilers do filme. Afinal, na primeira parte, então, vamos nessa. Lembrando que se você está curtindo a análise, essa discussão, aproveita para deixar um comentário, compartilhar com seus amigos, dar aquele like bonito, se inscrever no nosso canal, ou se você está assistindo por outra rede como o Pop TV, o Som Mais Pop, pega e compartilha com a galera, bota em grupos onde você achou bacana o nosso vídeo para a gente poder pegar e discutir com outras pessoas, galera. Então, prosseguindo, no início, o Bo, ele tá querendo ir para sua mãe visitar ela, só que a gente vê que, além do ambiente dele ser pesadíssimo, com vários tipos de problemas distintos, a mãe dele é igualmente complicada. Até que ele finalmente recebe a notícia drástica da morte da mãe dele e não tendo conseguido visitar, então ele quer pelo menos ir pro enterro mais pra frente, né? Então, é um certo desespero, porque ele tá morando longe, e a gente vê ao longo do filme que é porque ele tem problemas horríveis com a mãe que sempre
sempre foi muito controladora, uma mãe controladora a ponto de botar um monte de mentiras na cabeça dele. Não que a mãe seja responsável diretamente pelo transtorno dele. Afinal, esse tipo de transtorno, a gente tem propensão a cada um ter um padrão de comportamento diferente para responder a várias coisas. Ele podia ter desenvolvido um comportamento agressivo, ele podia ter virado um cara manipulador, depois tomando a empresa da mãe. Assim, tem várias coisas que poderia ter acontecido. Ele poderia ter virado um psicopata, eliminado ela. Não tô falando que esse é o melhor caminho. Então, e o que acontece? Em todas as questões básicas, é que ele optou por morar longe, mesmo a mãe sendo uma ricaça, e a gente pode pensar até onde também que a mãe, com todo aquele dinheiro sendo a CEO, o fato de ela ser uma mega empresária, na verdade não jogou o instinto de controle dela em cima de tudo e de todos, que ela tinha justamente como CEO de uma mega empresa ultra famosa, também em cima do próprio garoto, criando, inventando coisas e manipulando coisas, só para ter alguém que fosse 100% fiel a ela. Tanto que a figura do pai, a gente pega e não sabe exatamente o que aconteceu, mas fica bem claro como foi uma mentira inventada em cima justamente de um pensamento infantil que pegou e tenta manter justamente ele nas rédeas. E são mentiras criadas justamente para fazer com que tudo aquilo que dê prazer seja sombrio e mortal, que apenas uma pessoa específica na vida dele escolhe as coisas por ele para pegar e passar. E passar aquilo para ele, sabe? Inclusive lembra muito o conceito de codependência que existe dentro da psiquiatria, da psicologia, no qual nós temos um codependente, é alguém que ajuda uma pessoa que tem problemas, normalmente psicológicos ou físicos, só que o que acontece? Essa pessoa, o codependente, o que ele faz? Ele ajuda só de determinado ponto e depois ele cria um monte de restrição para impedir que outras pessoas ajudem ele, para impedir que ele cresça aquilo. Então a pessoa que parece que está ajudando muito, só que na verdade ela só está fazendo o básico e recusa qualquer coisa que possa ajudar a pessoa a crescer e ir mais para frente. Dá para perceber como certos grupos religiosos e políticos não agem de forma tão diferentes assim, diga-se de passagem. Com os verdadeiros, que são realmente, eles ajudam a pessoa a pegar, se superar, ir para frente, a transcender a necessidade e, na verdade, transbordar capacidade de auxílio para as outras pessoas, sabe? E a gente vê justamente essa ideia muito de codependência dentro do Bo, né? Inclusive, como eu falei, né? O processo dele, quando a mãe morre e ele sai de casa, na verdade, o processo dele de busca, justamente, não deixa de ser um processo apenas de ir à mãe que ele morreu. A gente vê que é um processo meio de tentar se libertar da mãe, que ainda ressoa na cabeça dele todas as coisas que tem. Tudo multiplicado. Inclusive, no momento que ele vai para casa, o que acontece? Quando ele tá naquela casa de apoio, tem um momento onde as pessoas que estão cuidando dele têm uma série de perturbações também. E quando eles acham que ele pegou responsável pela morte da filha do casal, eles pegam um psicopata para pegar e perseguir eles. E a gente já vê que tem uma coisa muito errada, porque quando o cara tá na casa do casal, tá inclusive com uma pulseira elétrica na perna, que inclusive mais pra frente ele vai ser eletrificado por ela. Para mim ficar muito bem claro, no momento que ele tá sendo perseguido durante a história, onde logo após o teatro, ele basicamente fica inconsciente por causa daquela perseguição, e quando ele entra naquela casa que seria da mãe, com os vários retratos de várias pessoas que seriam funcionários dela, sendo pessoas que ele já encontrou ao longo de todo o filme, mostra muito o medo, como se a mãe dele estivesse controlando ele de forma direta ou indireta pelas outras pessoas o tempo todo, sabe? Aquilo é um conflito mental dentro da cabeça dele, não contra a mãe, mas contra a imagem que ele criou justamente de todo tipo de figura de controle, sabe? E fica simplesmente ambíguo no final, parecendo que ele foi esmagado e derrotado, porque uma coisa que é verdade
essas vozes na nossa cabeça, elas não param, a gente só aprende a deixar de lado. E o Bo, como ele não teve desenvolvido nem o contato com a questão das artes, nem uma rede de apoio real, e ficou anos e anos no meio disso tudo, ele está sendo esmagado justamente por isso. Então o filme é uma lição, na minha opinião, de como pegar e a importância de você se tratar dessas questões, e a importância da questão de formar uma rede de apoio, inclusive ser parte da rede de apoio das outras pessoas, assim como ir na direção das artes, seja tanto praticando quanto consumido, para poder pegar e trabalhar suas questões mentais. Se vocês gostaram, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!